Daniel Dias, que traz sempre o seu comentário balizado, seu comentário sempre pontuado com fundamentos. Bom dia, Daniel. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os web telespectadores do Conexão Rural. E uma honra que nós estivermos falando diretamente para o produtor rural também. Nós vamos ter que fazer um jeito aí de começar a aparecer na tela também, viu? Quando a internet chegar em Minas Gerais, tu me fala, viu, Daniel? Não, você sabe que isso aí tá na pauta, né? Mas a gente fica adiando, Alex, porque a gente já tá tão conectado hoje em dia, né? A gente já fica praticamente com a mão no celular, olhando e-mail 24 horas por dia, que a gente tá tentando adiar algumas coisas para não ficar bitolado também no campo, né? Senão não dá tempo de cuidar dos cachorros, né, Daniel? Exatamente. Tá até aqui me olhando o listinho. Ô, Daniel, o assunto, claro, a gente já falou de fertilizante, a gente falou de outras questões também, mas tem isso aí que tá pegando e que, na verdade, não traz uma certeza em relação... Aliás, se é uma coisa que a gente não tem nesse momento, é certeza de nada, né, em relação a preço de insumos, a custos. Mas uma coisa que está pegando e traz realmente muita interrogação é a questão dos combustíveis, amigo. Teve 130, baixou para 90, foi para 110, é uma coisa louca essa gangorra aí dos preços. Só que essas variações do petróleo internacional, elas acabam não atingindo de forma automática aqui, né? Por que isso e qual é a tua avaliação disso aí, Daniel? Alex, eu sempre digo que talvez de todas as participações que eu tenho nos meios de comunicação, as pautas mais provocativas, eu digo assim, provocativas no bom sentido de sensibilidade do atual momento que a gente estava vivendo, vem de você. É impressionante como você tem um feeling jornalístico extremamente aguçado. E essa pauta sobre os combustíveis, eu preciso fazer uma reflexão. Sim. Que eu não estou vendo ser feita em nenhum meio de comunicação e pela parte de nenhum analista, principalmente, veja bem o que eu vou falar, Alex, e principalmente do setor canavieiro, que devia ser o mais antenado. É verdade. Com a questão de combustíveis, de mercado de petróleo, porque deriva 100% disso. Eu não tenho... Atenção aqui para que a gente entenda esse comentário. Sim. A matriz energética da Europa e dos países desenvolvidos, vamos dizer assim, que engloba também Estados Unidos, China, né, Japão. Qual que é a matriz energética desses países? Eu vou trazer aqui uma estatística média dos países da Europa. 31% da da matriz energética deles é petróleo e derivados. 31, Alex. Sim. 27% advém do carvão. 22% gás natural. Só nesses três produtos nós estamos falando de 82% da matriz energética dele. Gás natural, petróleo e carvão. Nessa ordem, aí decrescente, é mais gás natural. É mais petróleo, 31%, depois carvão, 27%, mais 22% da matriz energética da Europa é gás natural. Como essa questão do gás natural é forte lá, né, Daniel? E como isso também é pauta da guerra, né? Exato. Aí você vai chegar onde eu estou querendo chegar, entendeu? Porque que está impactando nos combustíveis. Aí Sim. Veja bem, por que as pessoas não se atentam a isso? Porque nós vivemos num país tropical, a gente não precisa de calefação interna para viver. Na Europa, você pega países que tem durante 3, 4 meses, inclusive nos Estados Unidos tem isso, 3, 4 meses, abaixo de 10 graus. Você pega Chicago, por exemplo, uma cidade importantíssima, um centro financeiro importantíssimo, onde está a Bolsa, né, a Chicago Board of Trade, onde formam os preços de milho, soja. O inverno dele chega a menos 25. Ou seja, você precisa de calefação interna nas casas, nas residências, nos escritórios, nos transportes públicos e tudo mais, porque as pessoas congelam. Então, a demanda por energia é diferente da nossa energia, da nossa demanda, que a gente precisa de eletricidade para pôr luz dentro de casa e para mover os maquinários dentro dos parques fabris. Lá
Além disso, você precisa da calefação, né? Então você tem essa composição. Apenas 9,8% é de biomassa, 2,5%, ou seja, mais 15% são renováveis. Como que é a nossa matriz energética? Por isso que a gente não está se dando conta do impacto nos combustíveis, Alex. 65% da nossa matriz energética é hidráulica. São as hidrelétricas. Impacto ambiental zero, a energia mais limpa que tem no mundo. Depois você vai para 8,4% de biomassa, 8,6% eólica, 1% solar e apenas 9% de gás natural. E o gás natural ainda a gente depende de outros países, né? Há pouco nós... a gente produz um pouquinho, mas a gente depende de outros países, principalmente do boliviano, né? É o mais barato, o mais acessível para a gente. Porque o gás natural tem isso também, né, Alex? Ele é difícil você invasar e transportar, acaba sendo caro, né? Porque você não consegue invasar ele dentro de um navio. E Daniel, tu falou agora, tu pontuou aí, energia limpa, né, irmão? Isso a Globo não mostra, né? Não mostra, só você, só o Alex que mostra. Alex, olha só, é exatamente o inverso. Se você somar o hidráulico, o biomassa, o eólico, o solar, aqui no Brasil nós vamos ter 82%, 84% de energia limpa, contra 82%, 84% na Europa, de energia suja, vamos dizer, de emissões, de altíssima emissão de carbono. E aí vamos chegar aonde eu quero chegar para poder responder a sua pergunta. Tá. Você sabe quem são os maiores produtores de gás natural do mundo? Em primeiro lugar, vem disparado os Estados Unidos, com 790 milhões de metros cúbicos dia. Veja bem, 790 milhões de metros cúbicos. Depois vem a Rússia. Olha que interessante, Alex. A Rússia é o segundo maior produtor de gás natural do mundo, com 580 milhões de metros cúbicos. Veja bem, o maior é os Estados Unidos com 790, depois vem a Rússia com 590. Olha como já cai. E os Estados Unidos... E os Estados Unidos, Daniel, a produção é mais para o consumo interno? Eles exportam também, Alex, mas aí vem aquela coisa, a dificuldade de você exportar, porque o gás natural é aquilo que eu te falei. Você não vai ficar enchendo bujão, depois do bujão você vai encher um caminhão, depois do caminhão você enche você vai levando para você, e assim sucessivamente. É mais por canalização, né? Exatamente. Por isso que o russo ele exporta para vários países lá, é tudo perto, né? Da Europa, porque é por gasoduto. Porque você precisa ter uma proximidade para você caminhar com o gasoduto. Você não vai passar o gasoduto da Rússia debaixo do mar até o Brasil para chegar aqui. Então vem da Bolívia. E o terceiro quem é, Daniel? O terceiro é o Irã. Olha. Com 210 milhões de metros cúbicos. Depois vem China, Catar, Canadá, Austrália. E depois você vê que o último, que é Oman, é 31 milhões de metros cúbicos por dia. Então, quer dizer, o primeiro Estados Unidos com 790, depois a Rússia com 580, depois todos os outros países estão aí na casa entre 30 e 100 milhões de metros cúbicos. Quer dizer, você vê como é que eles são gigantes na produção de gás natural. E o que está acontecendo agora? O principal fornecedor de gás natural da Europa, a Rússia, está em guerra com a Ucrânia e a Europa decretou sanção econômica à Rússia como uma das maneiras de minar as forças bélicas da Rússia. Ou seja, ela tem que diminuir o comércio com a Rússia. E aí ela não pode comprar o gás natural. Fica uma coisa descompensada, você concorda? Você põe uma sanção econômica à Rússia, mas continua consumindo naturalmente aquilo que é... Tá, mas o gás está cortado, né, Daniel, nesse momento? O gás está cortado, porque ele não pode vender, mas também não pode comprar, né? Não cortou 100%, mas diminuiu bastante, porque se cortar 100%, eles ficam sem energia elétrica. Pois eles vão parar não só... fica, se cortar 100%... Não, e tem a questão das calefações lá também, que é importante, né? Exatamente. Falando nas residências, né? Qual que é o primeiro substituto para o gás natural? O óleo diesel. Porque o gás natural, ele é feito
para dar combustão aos sistemas das termoelétricas, que nada mais são do que geradores de energia mecânicas. Então, o óleo diesel é o primeiro substituto. Então, o que a Europa está fazendo? Está deixando de comprar o gás natural e passou a comprar óleo diesel aonde ela está encontrando. Ela está varrendo o mercado internacional de óleo diesel para tocar as termoelétricas dela. Além do que, ao contribuir com o aumento da emissão de carbono na atmosfera. Mas nesse momento de guerra, emergencial, de flagelo humano, a gente não pode criticar uma ação dessa por parte da Europa. E aí, tu tendo mais procura, tu tem valorização dos preços. Exatamente. Aí a gente chegou na raiz da sua pergunta. O que está acontecendo com o preço dos combustíveis, com o preço do petróleo? Nesse momento, um aquecimento de demanda sobrenatural, sobre-humana, por parte da Europa, que tem que deixar de comprar o gás natural da Rússia e tem que continuar gerando energia para que a sua economia continue. Porque sem energia você não toca maquinário, sem tocar maquinário você não tem produção. Se você não tiver produção, o que vai acontecer com a sua economia? Vai despencar, e eles não podem deixar de despencar agora. A gente acabou de passar de uma pandemia, eles estão em recuperação, né, da economia, assim como nós. Agora você vai parar a economia? Não dá, não aguenta, né? Então, vamos dizer assim, mais de 50% do diesel consumido na Europa agora também tem origem russa, Alex. Porque o petróleo, o gás natural, ele é um produto do petróleo também, né? Ele anda junto. Onde tem petróleo tem gás natural. Por que nós não produzimos gás natural aqui? A gente produz, Alex. A gente produz, mas produz pouco, porque eu vou chegar aqui. A nossa bacia de petróleo, ela é o pré-sal. O Brasil só conseguiu ser autossuficiente em petróleo depois, há 15 anos. Fazem 15 anos. Depois que a gente desenvolveu tecnologia para explorar petróleo em águas extremamente profundas, que é o pré-sal. Essa é a característica do nosso petróleo. Inclusive, é um dos melhores petróleos do mundo. É um dos petróleos mais ricos que tem para o refino, é o petróleo que sai do pré-sal, da camada de pré-sal. Mas a camada de pré-sal, você está falando em 300, 400 metros de profundidade em alto mar. Olha a dificuldade de você extrair gás. Como é que você põe um gasoduto a 300, 400 metros de profundidade? Como é que você vai fazer manutenção? Como é que você vai checar a válvula? É complicado, né, Alex? O pré-sal, você faz uma sonda, você perfura a rocha, chega lá, encamisa essa rocha, igual o poço artesiano. Pronto, acabou. Está feito o negócio. Agora, o gás, a exploração dele é muito mais delicada, embora a gente tenha produção de gás. Mas para a gente não está afetando o gás natural, está afetando o quê? A alta demanda da Europa por óleo diesel. Pra você ter uma ideia, antes da guerra, o galão de óleo diesel estava sendo comercializado a $3,20. Hoje já está sendo comercializado a R$3,60. E não tem no mercado. Daniel, eu nunca vi uma diferença tão pequena do diesel para gasolina. Nunca. E olha que a gente está falando numa safra, a gente está em plena safra, a gente está falando do combustível dos tratores, das colheitadeiras, do caminhão que está puxando também esse produto aí para as beneficiadoras. Então, amigo, o pialo ele é mais forte do que se imagina, viu? E eu vejo se falar pouco até nisso aí. Não, ninguém está falando nada. Agora, vamos fazer uma outra reflexão nisso que você está falando. O Brasil, ele se tornou autossuficiente em petróleo há 15 anos. Com toda essa problemática da Petrobras, do petrolão, da corrupção e não sei o que lá, mas o Brasil, ao descobrir o pré-sal, se tornou autossuficiente. Só que o que acontece, Alex? As nossas refinarias foram construídas no final da década de 60, começo da década de 70, quando a gente era importador de petróleo. E o petróleo que nós tiramos do pré-sal,
ele é classificado como petróleo leve, o crudo leve. E esse petróleo que a gente importa, principalmente do Oriente Médio, dos Estados Unidos também a gente importa, é o petróleo pesado, que é o petróleo das águas rasas ou da baixa profundidade ou até em nível de solo, né? Na Arábia Saudita jorra petróleo, como a gente já viu essa imagem emblemática, jorra do solo, né? Esse é o petróleo pesado. Então, a gente é autossuficiente na produção de petróleo leve, mas as nossas refinarias estão para petróleo pesado. Então, a gente tem que exportar o nosso petróleo e importar petróleo que é refinado nas nossas refinarias. Você entende a problemática, como é muito mais complexa? Embora nos últimos 15 anos nós estejamos fazendo a migração das nossas refinarias para atender as demandas, ainda nós não conseguimos refinar 100% o nosso petróleo. A gente é obrigado a exportá-lo e importá-lo o que as nossas refinarias são. Quer dizer, essa corrupção, vamos dizer assim, essa quadrilha que se apoderou da Petrobras... É isso aí mesmo. Isso é quadrilha mesmo. Era exatamente em torno dessa necessidade, da urgência de converter as nossas refinarias para que a gente pudesse, além de ser autossuficiente na produção, sermos autossuficientes na produção dos derivados de petróleo, porque da maneira como estava, a gente não estava. Então, essa necessidade de reformular o nosso parque de refinaria a toque de caixa deu o ambiente ideal que essas pessoas precisavam para fazer a dilapidação da Petrobras. Então, hoje o problema é esse, Alex. Nós não temos a autossuficiência no petróleo porque nossas refinarias não atendem à necessidade do nosso petróleo. E Daniel, um assunto que é de mercado acabou virando político. Esta semana aí a gente viu uma saraivada de ataques à Petrobras por parte do Palácio do Planalto num ano eleitoral em que o presidente quer se desassociar de uma Petrobras que ele manda também. Ele é o presidente da República e o Brasil, o Estado, é o majoritário na Petrobras. E por um outro lado também a gente vê uma Petrobras hoje sendo gerida por um executivo, que diga-se de passagem é militar até, né? Então, amigo, um assunto comercial que eu acredito que não tenha que haver nenhum tipo de intervenção dos preços, até porque isso aí faz parte do jogo, a banca paga, mas a banca recebe também e paga de novo. Então tudo acaba virando política no Brasil, né, irmão? Não, mas veja bem, Alex, de novo eu falo, erro de comunicação homérico. O grande problema do atual governo é não saber se comunicar. Se você for ver, ele não está errado em muitas das pautas que ele está fazendo. Sim. Você pega, por exemplo, a Petrobras está com lucro histórico, 104 bilhões de reais. Os Correios estão com lucro histórico, 22 bilhões de reais. Você pega a economia, está crescendo 4,6%, enquanto a Europa está rateando. Foi a economia que menos sentiu. Quer dizer, ele não tem comunicação. Na questão da Petrobras, o seguinte, a Petrobras não está errada nesse momento, Alex. O que ela está fazendo? Ela está remarcando o preço do óleo diesel aos níveis internacionais, para que a Europa não venha aqui no Brasil e não compre 100% do que tem. Porque se ela deixar, o nosso diesel estava 25% mais barato do que o diesel no mundo. Não, e além desse jogo aí... Se ela não remarca esse preço, a Europa tinha vindo aqui, tinha comprado todo o estoque de óleo diesel e levado para a Europa, porque agora é substancial para eles. Aí a gente ia ver o quanto ia custar, assim como também por uma outra mão, não pode represar preço, porque daqui a pouco, uma hora dessas, abre esses preços aí, abre a porteira e aí sim, aí vem todo o acúmulo, como aconteceu com as tarifas de energia lá em 14 com a Dilma. Exatamente isso. Agora, eles não sabem comunicar isso. Eles não sabem comunicar isso, porque se ele chega, se ele tivesse uma relação orgânica e soubesse separar o mau jornalismo do bom jornalismo, e mesmo assim conversar com toda a imprensa e não gerar esse ódio que gerou entre eles, o que acontece, Alex? Ele sentava na frente de uma televisão, mostrava o quadro de oferta e demanda, mostrava o impacto da guerra na Rússia, com relação
relação à matriz energética na Europa e falar assim, ó, ou eu reajusto, a Petrobras reajusta. Pois é. Está acontecendo, Alex? Você acabou de citar a colheita. Nós estamos terminando a colheita. Todo maquinário de colheita é gerado a óleo diesel. Mas não se esqueça que termina a colheita dos grãos, começa a colheita da safra de cana, agora, em abril, maio. O que a cana é? O etanol. O que o etanol é? O nosso antídoto à indústria do petróleo, certo? Presente em 35%, 40% da gasolina, agora presente em 5% do óleo diesel, 10% do óleo diesel, e já com pesquisas avançadas até para os maquinários agrícolas num futuro bem próximo serem movidos a álcool. Já existe trator sendo testado a álcool e tudo mais. Toda a mecanização, CTC que chama, né? Corte, transporte e carregamento da cana-de-açúcar é feita movido a óleo diesel. Quer dizer, se a Petrobras não faz isso, além de faltar óleo diesel para o mercado interno, para o transporte da nossa safra, para toda a matriz rodoviária nossa, falta óleo diesel para a colheita da cana-de-açúcar, que é o nosso antídoto ao petróleo. É verdade. Ô, Daniel, então, quer dizer, o que queimou agora de combustível foi o nosso tempo, viu, irmão? Dá vontade de ficar falando aí sobre esse assunto até umas 9 horas, mas não adianta, a gente ter uma entrevista agora às 8 horas e eu te convido, viu, amigo, para ficar ligado, porque a gente vai falar de um assunto que tu gosta, que eu sei, que é qualidade de carne. Nós estaremos falando daqui a pouco com... Tu deve até conhecer, né? Stefan Wessel, ele é um dos especialistas aí quando o assunto é qualidade de carne, viu, irmão? Ele é um suíço radicado no Brasil, veio para o Brasil, inclusive os parentes dele, fugidos da guerra. Isso. E da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, se estabeleceu no país depois de uma logística complicada da família e se instituiu. Ele é o embaixador da carne de qualidade. Muito antes de falar em marmoreio, em carne de qualidade, em cortes nobres, em agregação de valor, ele já trabalhava. A marca dele, a Vestel, está espalhada no Brasil inteiro, nos principais pontos de consumo. Eu que, além de tudo, além de gostar muito de carne, ainda me atrevo na cozinha a cozinhar, sempre li as colunas dele, sempre escutei as entrevistas dele e sempre segui a história de vida dele, sempre foi estimulante para mim. Vale a pena aos seus ouvintes, um grande ativo que você traz aí para o seu programa, conversar com um brasileiro tão, como é que eu posso te dizer assim, que enobrece o país com o trabalho que ele faz. Ele é fantástico. Stefan Wessel, o nome dele. Ele é fantástico. Vai ter um marco aí na tua carreira, Alex. Tenho certeza disso. Entrevista depois, então, dos comerciais. Daniel, um grande abraço, irmão. Fica com Deus aí. Um grande abraço. Vamos ter fé, que a tendência de tudo é dar certo. Vamos que vamos, Alex. Valeu, irmão. Daniel Dias, falando aqui no Conexão Rural, no seu comentário, sempre com muita informação. A gente aprende muito com o Daniel sempre. Da nossa terra, brocam ideias pro futuro. Transformação, inovação, sustentabilidade e cooperação. Vem pra Expo Agrofubra, 20 anos de tradição. Vem pra Expo Agrofubra, fazer parte dessa integração. Expo Agrofubra 20 anos, de 23 a 26 de março, em Rincão del Rei, Rio Pardo. Participe!